Amados irmãos e irmãs, saúde e paz. Nosso compromisso de fé nos desafia enquanto confiança incondicional em Deus. A vida é diferente para quem a conduz na força do amor de Deus. Somos desafiados existencialmente a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. Nosso discipulado só é fecundado pela fé na ressurreição do Senhor, o mistério maior do amor de Deus para nos salvar. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amado e amada de Deus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Não corramos o risco de nos distanciar da fonte da vida, como nos ensina a reflexão da homilia aos neófitos sobre o Salmo 41 de São Jerônimo. Ele diz: "Como o cervo deseja as fontes das águas, assim minha alma te deseja, ó Deus. Como aqueles cervos desejam as fontes das águas, assim os nossos servos que, afastando-se do Egito e do século, afogaram o Faraó em suas águas e mataram todo o seu exército no batismo, depois da morte do diabo, desejam as fontes da igreja, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo." Que o Pai seja dito fonte encontramos em Jeremias. "Afastaram-me a mim, fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter as águas." Sobre o Filho lemos em certo lugar: "Abandonaram a fonte da sabedoria." E sobre o Espírito Santo: "Quem beber da água que eu lhe der, dele brotará uma fonte de água que jorra para a vida eterna", que logo o evangelista explica tratar-se do Espírito Santo nesta palavra do Salvador. Prova-se assim claramente que as três fontes da igreja são o mistério da Trindade. A esta Trindade aspira o fiel, aspira o batizado que diz: "Minha alma tem sede de Deus, fonte viva." Não quer ver a Deus apenas de leve, mas com todo o ardor, com todo o abrasamento e com toda a sede. Com efeito, antes do batismo, os futuros cristãos falavam entre si e diziam: "Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus?" Agora obtiveram o que pediam. Vieram e ficaram diante da face de Deus, apresentaram-se ante o altar perante o mistério do Salvador. Admitidos no corpo de Cristo e renascidos na fonte da vida, proclamam com confiança: "Entrarei no lugar do admirável tabernáculo até a casa de Deus." Irmãos e irmãs, a casa de Deus é a igreja, é ela o admirável tabernáculo. Nele mora a voz da exultação e do louvor, o ruído dos convivas. Dizei, portanto, vós que agora, guiados por nós, vos revestistes de Cristo, fostes retirados pela palavra de Deus do mar deste mundo, como um peixinho preso pelo anzol. Em nós, porém, a natureza se transformou, pois enquanto os peixes morrem, quando retirados das águas, a nós, os apóstolos, nos tiraram e pescaram do mar deste mundo, para que de mortos passemos a vivos. Enquanto estávamos no século, com os olhos nas profundezas, nossa vida se passava no lodo. Depois de erguidos das ondas, começamos a ver o sol, começamos a olhar a verdadeira luz, e deslumbrados pela imensa alegria, dizemos à nossa alma: "Espera em Deus, porque eu louvarei a Ele, salvação de minha
vida, meu Deus e meu Senhor. Irmãos e irmãs, sejamos fortalecidos nesta esperança. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.